Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento na noite de hoje. O título é Autoconhecimento. Nós temos que nos conhecermos. Nós nos conhecemos? Eis aí a pergunta. Então aí ele começa nos dizendo: o homem que deseja aproveitar efetivamente o tempo da existência na Terra para progredir, necessita conhecer bem suas imperfeições. Surge o seguinte questionamento: nós conhecemos nossas imperfeições? A nossa doutrina ainda fala: conheças a verdade e ela te libertará. Aí ele continua: para isso, dispõe de um recurso eficaz, que é o autoconhecimento. Então, ou seja, o homem e a mulher que deseja efetivamente, não é, progredir, ele necessita conhecer suas perfeições. Mas para nós conhecermos nossas imperfeições, torna-se necessário e imprescindível o autoconhecimento. Aí ele continua: após identificá-las, deve seguir o próximo passo, que consiste em combatê-las através da evangelização, cristianização, educação, civilização. E ao mesmo tempo em desenvolver as virtudes. Porque todos nós temos virtudes, só está faltando potencializá-las. É o que nos falta. Só isso. Aí ele fala aqui: o sábio instrutor espiritual Emmanuel recomenda-nos 2 pontos. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Tá vendo? Olha a recomendação que Emmanuel nos deu, para que dessa forma a gente inicie o trabalho de nos conhecermos. Ele fala: concentra-te, não é, por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Aí ele continua: essa viagem interior é fundamental. Sem ela, corremos o risco de continuar a conhecermos apenas superficialmente. Por isso é importante que a gente sempre fala, nos habituarmos a todos os dias fazermos reflexão. É uma introspecção, é uma viagem, uma incursão no nosso interior, em busca da verdade absoluta que está dentro de cada um de nós, porque Deus mora dentro de cada um de nós. Aí, para que nós possamos nos conhecer, a gente deve recorrer à religião? Deve recolher, fazer promessas? Não é? Deve fazer barganhas? É assim? Ou então fazer rituais? Não adianta. Não adianta. Para nos desvencilharmos de nossos problemas, precisamos conhecer a sua origem. De onde surge, como surge, por que surge. Precisa desse trabalho. E para realizar esse trabalho, eu preciso me conhecer. Nós não nos conhecemos. Aí ele continua: Santo Agostinho dá-nos uma sugestão bastante prática. Santo Agostinho, ele falou assim: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada do dia, à noite, quando eu ia dormir, eu interrogava a minha própria consciência, passava em revista, ele fazia um apanhado de toda a sua performance durante o dia, né? E me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Ele perguntava para a própria consciência. Como não costumamos ser bons juízes de nós mesmos, em vez de admitir as imperfeições que identificamos, na maioria das vezes, preferimos elaborar justificativas para qualquer tipo de comportamento. É verdade. Quando a gente
mais ou menos desconfia que o que está acontecendo conosco é por nossa própria culpa, quando a gente descobre que a gente tem um defeito de ter inveja, um defeito de julgar, um defeito de pessimismo, um defeito de falar muito, um defeito de falar alto, um defeito de falar baixo. Então, quando a gente descobre um defeito em nós, o que a gente fala? Na maioria das vezes, como ele fala aqui, a gente procura justificar. Justificar. E não encarar, e não educar aquilo, né? Para sermos bem-sucedidos nas pesquisas das próprias imperfeições, é essencial verificarmos se prevalecem em nós tendências de ver quase o lado negativo dos seres humanos e dos acontecimentos, né? Então, se a gente tem aquele hábito de só ver o lado negativo das pessoas, tem gente que é assim, só vê o lado negativo das pessoas, né? Ou então comentar o mal, se a gente comenta o mal, não é? Olha, você viu o que passou na televisão? Você viu? Tem pessoas que se habituam a isso. Isso não é bom. Isso é um mal. Então, nós precisamos reconhecer, identificar isso em nós e parar com isso, lutar para combater, né? Tem pessoas que gostam de se vitimizar, é viciado nisso, choramingar, né? Julgar os outros, apontar os erros, falar sem pensar antes, tá vendo? Conversar excessivamente e opinar sobre todos os assuntos. Tem gente que é assim, opina sobre todos os assuntos. Não está entendendo nada, mas não quer ficar por baixo? Aí dá o seu pitaco lá. Ou então impacientar. Tem gente que é impaciente, intolerante, irritadiço, temperamental. Tudo isso são impurezas, patologias da alma. Não, então irritar-se com as pessoas e situações, exaltar a si mesmo, alimentar o espírito de grandeza, mania de grandeza. Conheço várias pessoas assim, não é? Que só comenta, o comentário é aquela mania de grandeza, né? Fomentar o próprio orgulho e a vaidade, agir egoisticamente, buscar justificativas para negar ajuda ao próximo, valer-se somente de críticas negativas. Tem pessoas que só falam negatividade, só negatividade. Você vai mostrar uma coisa para a pessoa vai olhar, seja o que for, uma matéria escolar, uma matéria jornalística, qualquer coisa que a gente vai mostrar, a pessoa só observa, ele procura achar pelo em ovo. Ele procura ver alguma coisinha negativa só para impor seu ponto de vista. Não enaltece nada. Então, fazer os outros o que não gosta de que fosse feito. Em qualquer dessas situações, se concluirmos que a nossa tendência natural é agir ao contrário, descobriremos qualidades ou virtudes já conquistadas, ainda que parcialmente. Tá vendo? Para termos uma ideia mais precisa do nosso estágio evolutivo, podemos utilizar a escala espírita de Allan Kardec, que aplica a todos os espíritos, inclusive encarnados. Após a identificação das imperfeições, passamos a combatê-las. É o bom combate a que se refere o Mestre Jesus. Da mesma forma, depois do reconhecimento de algumas virtudes, devemos reforçá-las e praticá-las em todas as oportunidades. Então fica aí esse ensinamento maravilhoso para a nossa reflexão, para o hábito da reflexão, da meditação, não é? Uma viagem, uma incursão no nosso interior, introspecção, para que nós possamos, não é, adquirir a inspiração necessária para descobrir em nós o que precisa ser melhorado e combater. Nós estamos na Terra, inclusive, para isso. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos ilumine.